Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez para fazermos desse tempo um tempo de fé, um tempo de ânimo, de esperança. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra alcance a sua vida, a sua casa, a sua família e que esse tempo possa produzir em você uma fé sobrenatural num Deus tremendo. E nós estamos todo esse mês de setembro falando sobre o livro de Salmos, estamos estudando aí sobre esse livro tão poderoso, um livro com tantas instruções, tantas revelações, tanto de Deus, né, ali colocado, nos apresentando o seu poder, sua graça, sua grandeza e como que Deus está sempre pronto para estar conosco, para ser o nosso amigo em todos os momentos, porque Deus ele quer ser nosso amigo, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza, né? Então muitos esquecem de Deus por um momento ou pelo outro. Minha vida está muito difícil, abandona a fé. Minha vida está muito boa, abandona a fé. Mas a verdade é que a fé ela precisa nos acompanhar e Deus quer estar conosco em todo o tempo, né? E Davi foi um homem que escreveu os Salmos 27. Davi ele foi um grande rei, um grande guerreiro. Ele foi um homem que deixou um legado de fé, um legado de confiança em Deus tremendo. Um homem que impactou a geração dele, impactou outras gerações e tem nos impactado através da sua vida até hoje. Um homem que através da sua vida trouxe aí, né, a existência filmes, desenhos, que através do seu relato de vida, seu testemunho de vida e de fé, foram aí criados através desse personagem, né, histórico que foi Davi. E ele nos mostra, através do Salmos 27, de tantos outros salmos que ele escreveu, o poder que uma fé pode trazer e fazer na vida de uma pessoa. Uma fé viva num Deus vivo. Uma fé que traz resultados, não uma fé emotiva, não uma fé religiosa, mas uma fé atuante, uma fé operante, uma fé de resultado, a gente fala, né? E no Salmos 27, ele já começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E ele volta a perguntar: de quem terei medo? Quando Davi se refere aqui, o Senhor é a minha luz, ele está dizendo que ele cria, né, que Deus era quem iluminava a sua vida. Ele tinha certeza que a vida dele estava debaixo de uma luz. Todas as vezes que a Bíblia fala de luz, está falando de clareza, está falando de revelação, está falando de direção, está falando de certeza, né? Todas as vezes que a Bíblia se relata como dia, como luz, vai falar sobre certeza, como expectativa, como garantia. Então, Davi, ele tinha essa plena convicção que a vida dele estava debaixo dessa luz, que a vida dele não estava em trevas, incertezas, dificuldades, né? Dúvidas, incredulidades. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um momento e um tempo de tantas incertezas, né? De tantas inseguranças, de tantos temores. Então Davi está dizendo: porque o Senhor é a minha luz, eu não tenho do que temer, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, o que é ser a minha salvação? Ele cria que Deus poderia salvá-lo dos problemas que ele poderia encontrar. Ele sabia que Deus estava com ele, estava pronto, estava ali, estava presente e que Deus o salvaria de qualquer situação, que pudesse expor ao perigo a vida dele. Então ele cria que ele tinha um auxílio, que ele tinha alguém com ele e que era Deus. Deus era o seu salvador, né? E ele diz mais: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E ele pergunta novamente: de quem terei medo? Então ele se refugiava nesse lugar que era a presença de Deus através da fé. Então, através da sua fé, ele encontrou um caminho em Deus. Como assim? Através da sua fé, ele acreditava que Deus estava sobre a vida dele, que a mão de Deus estava protegendo ele, protegendo a casa dele. Então, ele tinha certeza que ele estava num lugar em segurança. Então, ele sabia que onde ele estivesse,
aquele lugar se tornava seguro, porque Deus era a sua fortaleza, não era o lugar que ele estava, mas é em quem ele estava. Então, por ele estar em Deus, por ele acreditar que Deus era a sua fortaleza, era o seu lugar seguro, né? Então, ele se via em Deus através da sua fé, através da sua confiança, né? E ele diz mais no versículo 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir. É importante a gente parar aqui um pouquinho. Então, ele não fechava os olhos para a presença dos inimigos. Ele disse, quando eles vêm. Então, ele tinha plena certeza que os inimigos vêm, que os inimigos viriam. E ele disse, eles não vêm por acaso, eles vêm para me destruir. E é assim que muitas vezes os problemas vêm, é assim que o mal vem, é assim que o diabo vem. Ele vem para nos destruir. Então ele tinha plena certeza que quando os inimigos viriam, quer dizer, ele não fechava os olhos para isso, ele não ignorava a presença dos inimigos, ele sabia que os inimigos viriam, mas ele sabia também que da mesma forma que aqueles inimigos se levantariam para atacar a vida dele, ele sabia também que porque ele estava em Deus e porque Deus era a sua luz e era o seu Salvador, ele sabia que aqueles inimigos, eles também cairiam, que assim como eles se levantariam contra Davi, contra a vida de Davi, da mesma maneira eles cairiam, né? Então ele tinha essa certeza no coração. E ele diz, os meus opressores e inimigos são eles que tropeçam e eles caem. Veja, então ele tinha certeza que os inimigos viriam contra ele, mas que assim como eles viriam, eles cairiam diante dele. Então, e eu profetizo sobre a sua vida, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que todos os inimigos que têm se levantado contra a tua vida, contra a tua casa e tua família, que todos eles caem, que todos eles caem por terra, percam o domínio e o poder contra a tua vida, tua casa, tua saúde e teu casamento, tuas finanças, todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Porque assim como Davi tinha essa certeza, você também pode ter essa certeza. E aí diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Olha só que ponto que chega a confiança desse homem. Olha como ele soube desenvolver a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque ele chega ao ponto de dizer, ainda que estoure, né, uma guerra contra mim, ainda que eu me depare com um problema muito grande, extremamente grande, ainda assim eu vou confiar em Deus. Porque existem pessoas também que ela acredita e confia que Deus pode abençoar a vida dela, que Deus pode dar a vitória, que Deus pode fazer um milagre, quando esse milagre, quando essa situação é algo pequeno. Mas quando ela se depara com algo grande, com uma situação difícil, um problema grande aos olhos naturais, essa pessoa ela começa a duvidar. Será que Deus realmente vai me dar a vitória? Será que realmente o milagre vai acontecer? Será que essa resposta vai chegar? Então aí ela começa a ter momentos e picos de altos e baixos na fé. Então Davi está dizendo, independente do tamanho do problema que se levante contra mim, eu vou ter a certeza que eu vou vencer, ainda que se estoure contra mim essa guerra. E ele diz mais, ainda que estoure contra mim uma guerra, eu terei confiança. E ainda que um exército, olha só, ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. Quer dizer, ainda que ele se veja cercado de problemas, ainda que ele se veja no meio de uma situação que ele não consiga ver uma saída, ele diz que ainda o coração dele vai estar confiando em Deus. Ele não vai deixar o medo dominar. Ele não vai deixar a incerteza dominar. Ele está tomando o controle da situação. Ele está dizendo em quem ele vai acreditar. Ele está dizendo, ainda que eu me veja cercado de inimigos, ainda que eu esteja me deparando com problemas bem maiores do que eu não tenha como lidar sozinho com a situação, eu vou continuar confiando e acreditando que Deus é comigo. Veja como que a fé,
ela é algo tremendo. Veja como que a fé, ela não deixa a gente desanimar no meio das circunstâncias, no meio dos problemas, no meio das adversidades. Ela vai nos levantar, ela vai nos fazer subir diante daqueles momentos onde nós estamos cabisbaixos, pensando em desanimar, de parar, sabe? Pensando que as coisas não vão dar certo, que tudo está dando errado, que já tentemos de tudo, já tentei isso, já tentei aquilo, não deu certo. Mas através da fé, através da confiança, nós podemos vencer nossos maiores problemas e nossos maiores inimigos. Então, Davi, mesmo sendo um grande guerreiro, mesmo tendo um grande exército ao seu favor, ele confiava que Deus iria dar a vitória para ele. Então, independente da situação que você está vivendo ou enfrentando, creia que Deus, ele na tua vida pode mudar todas as coisas. E quando você busca Deus para essa causa, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, quando você faz como Davi, né? Porque Davi, ele vai aqui no Salmos 27 passar por várias etapas, por várias situações onde ele vai buscar a presença de Deus, onde ele reconhece que ele precisa da presença de Deus. Quando ele começa a buscar, ele começa a fazer por onde tudo isso acontecer. Então, eu te aconselho a ler o Salmos 27, e eu estou aqui para compartilhar esse momento com você e dizer que Deus está disponível para ser a tua luz, para ser o teu salvador, para ser a tua fortaleza. Só depende de você se voltar para Ele e buscar, colocar tua fé nele e na palavra dele. Porque assim como ele deu a vitória para Davi e muitas vitórias para Davi, ele está pronto para te dar a vitória também, tá bom? Então, eu gostaria de orar por você. Vamos, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos contar contigo em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque a tua presença, ela é real nas nossas vidas. Eu apresento agora, Senhor, a vida dessa pessoa que talvez está ouvindo esta oração, participando desse vídeo, que está vivendo um momento de tantas incertezas, de tantas dificuldades, de tanta escuridão. Essa pessoa que precisa de uma luz, de uma direção. Oh, meu Deus, vai de encontro agora, Pai, e dê a vitória para essa pessoa. Senhor, eu consagro a vida dela, a casa dela, a família dela, eu consagro tudo a Ti. E eu peço a Tua bênção, a Tua proteção e a vitória do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Então, te espero aí até o próximo vídeo. No próximo vídeo estaremos aqui juntos, falando de mais um Salmos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.